Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Eu Sofri. No dia 27 de março de 2023, aconteceu um ataque na escola Tomásia Montoro. E hoje eu converso com a professora, uma das professoras sobreviventes àquele ataque. Ana Célia, seja muito bem-vinda e muito obrigada por querer compartilhar um pouco da sua história. Eu que agradeço o convite, Milena. Ana, o que aconteceu naquele dia 27 de março? No dia 27 de março do ano passado foi uma segunda-feira, né? Até pouco tempo atrás, se você me perguntasse, eu ia falar para você que eu não lembrava como estava o dia, assim, quente, frio, com sol e tal. Então, esses dias eu andei perguntando e falaram para mim que estava bem calor. Eu cheguei na escola por volta de umas 6h10, que eu sempre chegava bem cedo, fiz o café, que eu sempre fazia, né, o café e tal, e esperei uma das professoras chegar com o pão para mim tomar o café. Aí a gente tinha mudado a sala dos professores para um outro local na escola. Aí eu estava lá esperando, tomei o café e tal, mas a escola estava um clima assim, não sei, parece que o ar estava parado, sabe? Alguma coisa ia acontecer, mas a gente não sabia, eu não sabia o que que era. Tava um silêncio? A escola estava parada, parece que o vento não estava passando. Essa é a sensação que eu tenho. Aí a professora, os professores foram chegando e tal, mas chegaram todo mundo agitado. A professora, uma outra professora, a Gislene, chegou bem agitada e tal. Aí a professora Elizabeth, na sexta-feira, ela tinha deixado comigo uma bolsinha que ela usava para carregar as agendas, as canetas dela. Porque a gente ia mudar os armários e ela não queria se perder essa bolsinha. Aí ela chegou, perguntou para mim onde que estava. Eu falei, Beth, está na estante ali, ó. Aí ela pegou, foi, não está aqui não, Ana. Eu falei, tá bom, Beth, vai para a sala que daqui a pouco eu levo para você a sua bolsinha. Aí eu levantei, fui lá, procurei a bolsinha dela, que eu não tinha primeira aula nesse dia. Aí eu entrei, fui lá, procurei a bolsinha dela, achei e levei. Fui na sala até onde ela estava. Aí cheguei lá, falei, Beth, tá aqui a sua bolsinha. Ela tinha o hábito de falar tudo na terceira pessoa. Ah, a Beth agradece, a Beth assim e tal. Aí eu entreguei a bolsinha, ela falou, a Beth precisava pegar o notebook. Aí eu falei, tá bom, vai lá pegar o notebook. Aí ela foi até na sala do acesso, aí voltou. Ana, não achei o notebook. Aí eu peguei e falei, aí eu fiz uma cara assim. Falei, tá bom, Beth, eu vou lá buscar para você. Aí eu fui lá na sala do acesso, pedi licença, que já estava tendo a reunião com os coordenadores, peguei o notebook dela, voltei para a sala e entreguei para ela. Falei, olha, Beth, está aqui o teu notebook. Aí ela falou, obrigada. Obrigada, Ana. Ela falou. Aí eu peguei, tá bom. Aí eu falei, agora eu vou lá na sala dos professores trocar o armário, porque eles tinham guardado os dicionários no armário que seria o dela. E o outro armário não tinha chave. Aí eu fui para a sala dos professores, estava abaixada lá, separando os dicionários, né? Tirando de um lugar, colocando no outro. Quando eu vi um grito, mas eu não, assim, não assimilei o grito. Tipo assim, era meio barulho, meio grito, mas eu, na hora, eu acho que ninguém atinou. Continuei, porque eu falei, estão saindo para educação física, né? E quando eles vão descer para educação física, geralmente eles fazem muito barulho. Um agito. Aí, daqui a pouco, eu tô abaixada, assim, trocando dicionário, eu vejo um aluno vindo no corredor, ele para no meio do corredor, aí ele fala assim, eu não lembro no dia se ele falou alguma coisa referente à faca, alguma coisa, eu não me lembro. Eu só lembro que ele falou assim, ajuda a Beth, ajuda a Beth. Eu levantei do jeito que eu estava. Pra você ter uma ideia, eu saí da sala dos professores com um dicionário. E eu corri para a sala que ela estava. Quando eu entrei na sala, ela já estava caída, entre a lousa e a mesa dos professores. Então, eu vou até ela, eu chego, eu abaixo, eu falo com ela, calma, Beth, calma. Até então eu não tinha visto sangue nenhum. Aí eu falo para ela, calma, Beth, calma que eu já vou pedir ajuda. Eu me levantei. Quando eu me levantei, eu já levantei gritando, socorro, dona Sandra, socorro, dona Sandra. Aí quando eu cheguei na porta, eu saindo e a pessoa vindo, né, entrando. Eu dou de cara com o agressor. Aí eu peço ajuda para ele. Eu falo, ajuda, ajuda. Aí é na hora que eu vejo que ele levanta a faca e me dá a primeira facada. Ali, a primeira facada pega aqui na minha testa, né? Aí eu e caio. Aí eu caio perto da parede. Aí ali eu começo eu acho que foi um instinto de sobrevivência, né? Porque eu nem um minuto me passou pela cabeça que eu ia morrer. Isso não passou pela minha cabeça nem um minuto. Então eu começo o instinto de sobrevivência, eu vou me defendendo conforme ele vai me atacando. Eu levei, assim, no total de 17 facadas, né? Graças a Deus nenhuma perfurou nenhum órgão meu,
Mas aí eu estava acordando, e teve uma hora que eu pedi para ele, chega, pelo amor de Deus. Eu não lembro se ele respondeu, porque eu não lembro disso. Aí na hora que eu dou uma virada assim, que eu vejo no corredor a professora Cíntia. Aí eu grito para ela, ajuda, Cíntia, ajuda, Cíntia. Aí ela vem, eu já estou com a faca dele na minha mão, segurando. Você que conteve ele. Na verdade, eu segurei a faca, né? Eu estava segurando a faca quando eu vi a professora Cíntia vindo no corredor. Aí ela entra, ela dá segura aqui no pescoço dele, né? Aí mas aí ele está tentando fugir. Aí entra a coordenadora, a dona Sandra. Aí a professora Cíntia fala, a faca, Sandra, a faca. Aí ela pega a faca da mão dele. Eu não sei se ela entrega para outra professora, eu não me lembro. Eu sei que eu estava no chão, aí nisso eu vi que ele estava coisando, eu fiquei segurando a perna dele. Aí a dona Sandra tira a máscara dele, aí ela fala assim, você, eu não sei se ela fala o nome, eu sei que isso eu lembro que ela falou, você. Aí a dona Sandra sai, a Cíntia fica segurando ele aí ele está segurando a perna tentando escapar, eu estou segurando a perna dele. Aí os dois caem. Quando os dois caem, a professora Cíntia e o menino, o cabelo dele passa bem perto do meu rosto, assim, ó. É a única coisa que eu me lembro dele. Eu sei que o cabelo dele era bem preto, preto, preto mesmo. Aí a professora Cíntia empurra a porta, isso eu me lembro que ela empurra a porta, mas depois, mais para frente, eu perguntei para ela por que ela tinha empurrado a porta, ela falou que ela não lembrava desse gesto. Aí ela sai com ele. Aí quando ela sai com ele, eu tento me levantar. Eu lembro que eu me sentei, mas aí eu não consegui cair de volta. Aí é na hora que o pessoal da escola começa a chegar, né? Aí chega o professor Mário, os outros colegas lá da escola. Aí eu fico falando assim, liga para 190, liga para 190 que vem mais rápido. Aí todo mundo, liga para o SAMU, liga não sei para quê. Aí começaram a coisar, aí eu fiquei lá no chão, aí eu pedi para não ligar na minha casa, né? Para não preocupar a minha mãe. A minha mãe já era uma senhora de idade. E lógico, automaticamente ela não iria atender o telefone, mas a minha preocupação era com ela naquele minuto. Aí eu falei, eu estava com um avental, pedi para o professor Mário pegar o celular do meu avental e pedi para outra professora ir na sala dos professores para pegar meu documento que estava na minha mochila. Aí eu falei para ela, tá na mochila, numa carteirinha vermelha, pega para mim, por gentileza, tal. Aí acho que nisso tinha durado assim uns 3, 4 minutos, dá a impressão que é muito tempo, né? Mas o meu ataque, por exemplo, não durou 1 minuto. Então, quando ele atacou a professora Beth, ele saiu da sala, ele foi até numa outra sala, atacou a professora Rita, que levou 3 facadas. Aí ele volta, quando ele vem no corredor, depois, na entrevista que eu vou dar para o delegado e tudo, eu falo para ele, né? Aí ele estava voltando para ver se a professora Beth já tinha sido socorrida, alguma coisa. O delegado falou para mim, não. Ele voltou porque ele viu a senhora no corredor. Então, a sorte minha, eu falo, né? Eu falo para todo mundo, acho que o meu anjo da guarda é muito forte. Porque se eu tivesse ficado abaixada do lado da Beth, de repente ele teria me atacado pelas costas também. Mas como eu me levantei, né? Aí eu lembro que a polícia chegou, o primeiro socorro que chegou foi a polícia. Aí eu lembro que o policial perguntou para mim aonde que eu estava machucada, aí eu falei, perna, mão, as 2 mãos e a cabeça. Aí um policial bem grandão, ele ficou do meu lado assim direito, e eu tentando virar para me ver a professora Beth, ele falava, não se mexe, professora, não se mexe. Aí ele cortaram a minha calça para ver se o ferimento tinha machucado, coisa. Aí eles passaram uma faixa na minha cabeça, aí eles falaram, agora a gente vai mudar a senhora um pouquinho de lugar, porque tem muito sangue, tá bom? Aí eles me tiraram do lugar que eu estava assim e colocaram um pouquinho mais para cá. Mas aí eu estava tentando virar para ver a professora Beth. Aí eles falaram assim, não se mexe, professora, não se mexe. Aí eles passaram uma faixa, aí eu peguei e falei, nossa, tá muito apertada, tira um pouquinho. Aí eles desapertaram, aí eu pedi uma água, se eu me lembro. Eu falei, por favor, me arruma um pouco de água. Ele falou, não, a gente não pode dar água para a senhora. Aí tudo bem, aí chegou o SAMU. Aí eles ficavam assim no rádio, Milena. Cadê o Águia? Cadê o Águia? Aí um outro falava assim, vai pousar lá na chácara do Joaquim. Aí ele falou, eles não vão querer levar a outra, né? Que era a professora Elizabeth. A gente leva ela. Aí o policial falou assim, não, mas ela está perdendo muito sangue. Até ir lá na chácara do Joaquim dava assim uns 10 minutos de ambulância, né? É muito longe, a gente vai levar ela na ambulância assim mesmo.
Aí chegou o SAMU, aí o SAMU me deu uma injeção para dor, e perguntou como é que eu estava, eu falei que na medida do possível eu estava bem. E eu não perdi a consciência nem um minuto. Da hora que eu fui atendida na Escola Tomás Montoro, até no meu atendimento mais tarde lá no Hospital das Clínicas, eu fiquei consciente. Aí eu eles falaram que ia doer um pouquinho a ambulância por causa dos trancos da rua, né? Aí eu fui para o Hospital das Clínicas. Aí eu cheguei lá, o médico perguntou, de rotina, né? Quantos dedos tem? Como é que a senhora tá? Aí onde a senhora foi machucada e tal. Aí eu levei uma facada aqui na nuca. E essa facada que eu levei, na hora que o médico viu, ele se preocupou muito, porque ele achou que poderia ter atingido uma das minhas vértebras, né? Aí eu fiz ressonância e tal. Graças a Deus, foi tudo dentro da medida, né? A tragédia que poderia ter sido, a minha não foi tão forte, né? Porque a professora Elizabeth, depois eu vim saber que ela tinha falecido. Aí eu fiquei lá no Hospital das Clínicas, aí eles falaram que era para esperar um pouquinho, que acho que é o secretário da Justiça, estava indo lá, queria falar comigo. Aí eles me mandaram para uma salinha, aí eu fiquei lá na salinha. Tudo no mesmo dia? Hã? Tudo no mesmo dia? Tudo no dia 27. Isso era umas 9 horas, umas 8h30 da manhã, 9 horas, não passava desse horário. Aí quando eu fui para essa salinha, eu pedi se alguém podia ligar na minha casa, para avisar onde eu estava. Aí a assistente social veio. Aí ela perguntou, falei, olha, liga na minha casa, por favor. Passei o número do telefone e falei, liga e avisa aonde eu estou. Porque lá na escola eu pedi para eles não ligarem, porque eu não sabia para onde eu ia, né? Aí ela falou, tá bom. Aí eu falei, a senhora, por favor, traga a notícia da professora Elizabeth e da professora Rita. Aí ela desceu e falou assim, ó, os seus irmãos, professora, já estão sabendo e já estão vindo para cá. Aí eu falei, mas eu tenho um monte de irmão. Ela falou, não, quando eles chegarem, a gente desce para perguntar, pergunta o nome deles e a senhora confirma se são eles, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí nisso o secretário, eu acho que foi da secretária da Justiça mesmo, que desceu. Aí ele perguntou, ficou parado assim do lado da porta, perguntou como é que eu estava. Eu falei que estava bem. Aí passou uns 10 minutos, os meus irmãos chegaram. Aí eles desceram, perguntaram como é que eu estava. Eu falei que na medida do possível eu estava bem e tal. Quando meus irmãos saíram, a assistente social voltou falando. Aí eu perguntei como é que está a professora Rita e a professora Elizabeth. Ela falou, a professora Rita já foi atendida no hospital universitário, já está com a família dela e está bem. E aí eu falei, e a professora Elizabeth? Aí ela falou que a professora Elizabeth tinha morrido. Ela morreu na entrada do hospital. Ela teve uma parada cardíaca e não resistiu. Aí foi a primeira vez, aquele dia, que eu chorei. Eu fiquei muito triste, porque ela não merecia um final tão trágico desse jeito. Aí tudo bem, né? Passou. Aí eu fiquei lá, eles me mudaram de maca, porque estava sangrando muito e tal. Aí quando eu falo essa parte, o pessoal fica meio indignado, porque eu não me lembro o tempo que eu fiquei. Eu sei que quando eu voltei de tarde pro quarto, já era bem de tardezinha. Eu fiquei esperando, eles iam me levar para a sala de cirurgia, porque ia me dar muito ponto, então eu não podia tomar anestesia local, então eles iam dar uma anestesia geral. Mas na hora que eles estavam me levando para a sala de cirurgia, pediram para esperar mais um pouquinho, que o vice-governador estava se encaminhando para o Hospital das Clínicas e queria falar comigo. Aí tudo bem, aí esperamos mais um pouco. Aí o governador chegou, perguntou como é que eu estava, aí eu falei para ele, na medida do possível, eu estou bem. Aí ele perguntou assim, o que a senhora vai fazer, professora? A senhora vai voltar a dar aula? Eu falei, assim que eu sair daqui, eu vou voltar. Aí ele falou, o que eu posso fazer para a senhora nesse momento? Eu falei, a senhora pode me pagar a roupa que os enfermeiros estragaram, né? Aí eu brinquei, falei, o senhor pode me dar uma calça nova e uma camiseta nova. Aí ele falou, tá bom. Aí ele saiu, ele e a equipe dele. Aí eles me levaram para a sala de cirurgia. Lá eu tomei anestesia, eles me deram os pontos e tal. Aí quando eu saí da sala de cirurgia, estava a minha sobrinha, minha cunhada e meus 2 irmãos. Aí eles perguntaram quem que eu queria que ficasse comigo. Aí eu falei que era a minha sobrinha, a Estefânia. Aí eles iam colocar no quarto, aí o médico falou, não, coloca ela que lá no Hospital das Clínicas tem a área que é do SUS e uma parte que é particular. Aí eu fui pro quarto, passei a noite,
né? Passei bem a noite e tal. Aí no outro dia, Vera, eu não estava com muita fome, não comi. Aí eu falei, eu tenho pequeno problema de audição, né? Eu já tinha mesmo, e agora piorou um pouquinho. Aí eu falei, aí a minha sobrinha, falei, nossa, eu não estou escutando quase nada do ouvido esquerdo. Aí a médica veio, ela falou para a médica falou assim, não, é normal, por causa da facada que ela levou e tal. Mas a gente fez uma tomografia, não deu nada. Aí tudo bem. Aí eu tive alta, fui para casa, né? A minha mãe, engraçado, né, Milena? A minha mãe morreu pouco depois, ela morreu em setembro do ano passado, e ela morreu sem saber que eu era a moça que ela via na televisão, porque a minha mãe estava com o comecinho de Alzheimer e ela não assimilava. Por exemplo, ela via a imagem da moça sendo atacada lá na escola, ela falava, nossa, coitada dessa moça. E eu estava do lado dela, cheia de Você pontos. preferiu também não contar? Eu acho que, na verdade, eu acho que eu quis... Porque ela, coitada, né? Ela não... Meio que proteger também. proteger, porque como é que ela ia? Não ia... Ela podia lembrar agora, daqui a pouquinho esquecer de novo, né? Então ela não lembrava. Ela falava assim, nossa, coitada dessa moça, deve ter sofrido tanto. Aí um dia eu falei para ela, mas sou eu, mãe. Ela fez assim, sabe? Uma carinha assim, sabe? Aí passou. Aí eu tirei, aí eu fiquei... Eu tive muitas ligações, graças a Deus, muitas orações. E é o que eu falo para todo mundo. O meu anjo da guarda não dorme. Aquele dia não era o dia de eu ir embora desse planeta Terra. Eu ainda tenho uma missão muito grande para fazer aqui. Aí passaram-se os 14 dias, aí nós voltamos para a escola, né? Teve uma segunda-feira, acho que dia 10 de abril, se eu não me engano. Nessa volta para a escola, você voltou como professora? A gente voltou, no primeiro dia, na segunda-feira, que a gente voltou, foi só os professores. Um acolhimento para os professores. Um acolhimento psicológico? Como é que foi esse Na acolhimento? verdade, Milena, tinha um mundaréu de gente na escola. Tinha a UBS, eu não me lembro se o grupo, depois que deu um apoio psicológico bem grande para a gente, chamado NIPED, que é da USP, que é feito para o grupo que é já para essas ocasiões mesmo de desastre, essas coiseiras todas, eu não me lembro se eles já estavam lá no dia. Mas eu sei que tinha muita gente. Aí a professora Rita também foi, só que da professora Rita, ela estava com os pontos no braço, o ponto dela estava inflamando. Aí a dona Jane, que é a nossa dirigente, falou que era melhor a gente... E o meu pé esquerdo estava inchado também, bastante inchado. Aí ela pediu para a gente ir lá na UBS do Vila Sônia. Aí as meninas deram um papelzinho, as enfermeiras de lá, a gente foi lá. Aí lá a médica olhou, falou, olha, os teus pontos já pode tirar, professora. Eu falei, eu vou de quarta-feira lá no Hospital das Clínicas. Ela falou, vamos, a senhora já está aqui mesmo, vamos tirar agora. Aí ela deu um remédio para a professora Rita, um antibiótico, curou do curativo da professora Rita, e o meu ela tirou os pontos, foi tirando os pontos. Aí a menina, a enfermeira ainda brincou, nossa, não acaba nunca. Aí eu falei, vai acabar, são 89 só. Uma hora você acaba. E esse dia, a médica me deu mais 2 dias de atestado. Então, voltei na escola para pegar a mochila e fui para casa. Quando você voltava à escola? Oi? Quando você voltava à escola, voltava algum trauma? Como é que era voltar para a escola? Nesse primeiro momento, eu não tive, não. Nenhum. Eu não fiquei nem um minuto com medo da escola, nem dos alunos. Na primeira semana do dia 10 de abril, que tinha feito 14 dias certinho, eu não tive medo de voltar. Isso é uma coisa... eu acho que eu fui... não sei se é a palavra resistente, né? Mas eu não tive medo de voltar, não. Nem um minuto. Porque eu sempre achei a escola um lugar muito seguro. E eu falo para todo mundo, o que aconteceu lá na Escola Tomás aquele dia foi uma fatalidade. Entendeu? Não é uma coisa normal. Lá na escola, a escola que eu trabalhava, Tomás Montoro, era uma escola pequena. Era uma escola com 10 salas só. Então, é uma escola pequena. Lógico que tem as brigas de alunos, as briguinhas de menina, por causa de meninos, mas era uma escola pacífica. Então voltar para a escola nunca foi uma dúvida? Não. Sempre foi uma certeza até da sua missão? Não. Nem um minuto eu pensei em desistir e não ir, não. Eu falei na primeira entrevista que eu dei, quando eu fui fazer o depoimento na delegacia, que eu tinha 2 nonos anos, né? E que eu ia voltar para formar eles. Isso para mim era uma questão de honra. Eles tinham sido meus alunos nos 6º anos, depois voltaram para o 9º.
e eram alunos excepcionais, que mereciam o meu carinho. Eu acho que por eles eu voltei. E vou falar, graças a Deus que eu voltei, porque para mim porque trabalhar para mim na escola é gratificante. Eu gosto da profissão, sabe? Assim, eu não sou a melhor professora que existe, mas é um lugar onde eu me sinto bem. Eu nunca tive nenhum problema grande, assim, não, tem as diferencinhas e tal, mas não é um lugar que me incomoda, eu gosto bastante. Eu sei que, para muita gente, quando eu falei isso, que eu ia voltar, todo mundo falava, mas como que pode? Mas eu me sentia, não sentia medo lá. O que me incomodou na escola depois, eu acho que isso, eu ainda arremeto muito quando eu falo, nas entrevistas, mesmo com o meu psiquiatra, foi depois. Aí a gente voltou na segunda-feira, eu fui na quarta-feira, eu fui no Hospital das Clínicas, foi quando aconteceu aquela tragédia em Santa Catarina, né? Blumenau, Santa Catarina. Na creche de Blumenau. Quarta-feira, dia 5 de abril, isso. Aí eu voltei na quinta-feira. Isso, acho que foi isso. Eu sei que eu voltei para a escola, voltei mesmo depois da coisa. Então, quando eu voltei, no dia que nós voltamos, o governador e o pessoal estava lá na escola. Eles foram lá para fazer uma homenagem, conversar com os alunos, essas coisas todas. Ele entregou uma medalha para todo mundo lá, mas eu acho engraçado, né, que na hora que ele chamou meu nome, eu acho que ele nem sabia quem eu era, ou ele nem imaginou que eu poderia estar na escola com 15 dias depois. Porque na hora que ele chama assim, a professora Ana Célia, aí ele, sabe, ele faz uma cara assim de espantado, eu levanto, pego, agradeço e coisa. Aí tudo bem, aí eles vão embora. Todo mundo, aí a escola, depois que eles passaram, a gente teve uma reunião com o secretário da educação, aí teve uma fala de alguns professores lá que, entre aspas, o secretário não gostou muito, e rapidinho depois dessa fala, a escola se esvazia. Só fica na escola 2 psicólogas do Uniped, que esse grupo do Uniped, ele é da USP. Então, eles, geralmente, quando acontece essa tragédia em escola, que nem aconteceu em Brumadinho, assim, elas estão presentes. E elas ficaram na escola nesses dias. E elas ficaram com a gente até no mês de junho. Ficaram 3 meses dando apoio pra gente. Então, vocês tiveram apoio psicológico desde o começo? Assim. Isso, desse instituto, né? Aí, no dia nessa quinta-feira, eu tinha 2 aulas no 8º ano A. Aí, mas na hora que entre 10 e 20, coisa, eu não subi para a primeira aula que eu tinha. Aí eu fiquei lá no pátio. Aí eu fiquei no pátio olhando, né, a escola, assim, um silêncio. Não tinha barulho nenhum na escola esse dia, parece. Aí eu fiquei pensando, né, como que pode, né, um menino de 13 anos entrar, fazer toda essa tragédia aqui e tal. Mas aí tá bom, aí daqui a pouco eu tô lá parada entre o corredor e o pátio, né? Aí o meu, na época, lá na escola, eu trabalhava na escola PEI, que é uma escola de período integral. E lá tem tem o coordenador geral e tem outros coordenadores que são coordenadores de área. Aí o coordenador de área desceu e falou para mim assim, Ana, é para você subir. Eu falei, subir para onde? Ele falou, para sua aula. Aí eu peguei e falei assim, mas Mário? Aí ele pegou e falou, é para você subir. O que mais me incomoda quando eu falo disso, porque eu não era professora do aluno agressor. Então, na sala que ele atacou, foi no 8º B. Aí, só que no dia, quando a gente voltou, a diretora inverteu as salas. Então, o 8º A foi para o 8º B e o 8º B foi... A turminha do 8º B foi para o 8º ano A. Então, você voltou para a sala onde aconteceu... Aonde tudo aconteceu. Aí, quando você entra na sala, o pessoal fala que é coisa, mas... Eu vivi, Milena. Eu vi o que aconteceu. E lá na sala, por mais que eles limparam, na porta da entrada, assim, tem uma mancha de sangue. E eu sei que aquela mancha de sangue que tá lá é minha. Porque foi ali que eu caí. Foi ali que eu caí. Então, quando eu entrei na sala, a professora Gislene estava lá. Aí ela falou, quer que eu fique com você, Ana? Eu falei, não, não quero que você fique. Eu vou ficar bem. Já que é para mim ficar, eu vou ficar. Aí eu entrei, aí eu expliquei para os alunos, né? Eu falei para eles, olha, infelizmente, eu não tive culpa de nada que aconteceu. Eu fui uma vítima.
E eu não vou mudar de escola, eu não vou pedir para sair. Então, vocês vão ter que se adaptar comigo aqui na escola. Eu sei que quando vocês olharem para mim, vocês, de repente, vão reviver toda a tragédia que aconteceu. Mas eu não quero sair daqui. Eu não quero. Então, eu vou ficar na escola. Aí, eles falaram, não, professora, a senhora é muito bem-vinda, a gente vai acolher a senhora do jeito que a gente puder e tal. Aí, eu fiquei lá na sala. Não dei aula aquele dia e tal, mas aí acabou, essa aula termina às 11h30. Aí terminou e eu respirei fundo. Aí desci. Aí, quando eu desci, a escada, que lá é de 2 andares, né? Aí quando eu desci a escada, tô no corredor, tipo, sentido banheiro. Aí vem a vice-diretora com saco preto. Aí ela fala pra mim, Ana, isso aqui é seu, ó, é o seu sapato. Não sei se você vai fazer com ele, não sei o que você vai fazer, mas é seu. O sapato que você usava no dia do ataque? No dia do acontecido. Aí ela jogou assim na minha mão. Aí eu peguei aquele saco preto, né? Eu fiquei sem chão. Falei, nossa. Aí eu parei assim no corredor, aí a psicóloga veio, o que foi, a professora Ana Célia? Eu falei, nada, não foi nada. Ela falou, o que foi? Eu falei, não foi nada. Aí ela falou, vem aqui que a gente vai conversar. Aí quando eu entrei na sala, aí eu desabei a chorar, porque sabe, eu acho que a pessoa pode cuidar, mas eu não sei pra quê. No saco de lixo, gente. Aí quando eu abri, eu vi que era meu sapato, eu não ia jogar o sapato fora, era um sapato caro, eu só tinha pago uma prestação do sapato. E meu sapato estava novinho, a não ser a facada que deu em cima. Meu sapato tá novinho. Só tem a marca da faca. Mas como sangrou muito a minha perna, então o sapato estava cheio de sangue. Aí foi assim que eles me entregaram. Entregaram o meu sapato cheio de sangue, o meu óculos. O sapato ainda estava com sangue? Tá, eu que lavei. Tudo bem, né? Eu falo para todo mundo assim, ninguém tinha obrigação de lavar. Mas eu acho que poderia ter tido... Não, poderia ter tido um preparo psicológico. Até porque não... A sensibilidade, Sim. né? Mas não tiveram. Entregaram o meu óculos, que eu uso óculos também, de grau. Entregaram o meu óculos sujo de sangue. A pessoa guardou no armário e não teve coragem, na hora que foi me entregar, de lavar o meu óculos. Então eu falo, são essas pequenas coisas que me incomodaram muito. E quando eu falo, eu ainda me incomodo com isso. Porque eu não sei se eu agiria desse jeito se fosse uma outra pessoa. Até porque é como se fosse uma cicatriz aberta e as pessoas fossem cutucando e aquilo nunca fosse indo fechando. É bem assim mesmo. Aí eu fiquei pensando, né? Gente, eu não pedi para ser atacada. Eu fui uma vítima. Então, é como a gente estava conversando antes da entrevista. Eu não lembro do rosto do menino. E eu falo, acho que de repente, numa parte, isso para mim é até bom. Né? Porque eu não consigo lembrar. Eu sei que no dia ele usava uma máscara, boné e capuz. Isso eu tenho certeza. A máscara, eu não lembro a cor e não sei como era. E nunca tive a curiosidade de averiguar qual era a máscara que ele estava usando. Agora, o capuz e o boné me incomodam muito. Então, quando eu entro numa sala de aula, eu corro o olho assim, ó, eu vejo, eu já fico meio receosa. Mas lá no Tomás Montoro, quando eu estava trabalhando lá, os alunos de lá, eles sabiam desse meu pequeno medo, né? Aí eles já avisavam, ó, a professora vai entrar agora, tira o capuz e tal. Então, eu me sentia um pouco mais segura em relação a isso, né? Mas é uma coisa que eu falo para você, me incomoda muito. Ainda me incomoda muito e eu vejo na rua, às vezes, geralmente quando eu vejo um rapaz na rua, um menino, com essas vestimentas, eu paro, eu olho, eu vejo para onde ele vai. Se eu entro num ônibus, eu fico sempre de frente, nunca fico de costas. Então, é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, né? É que eu falo para todo mundo, é uma coisa muito recente, né? Faz 1 ano só que aconteceu. Para muita gente, passou, você tem que seguir em frente, tem que ter vida nova e tudo. Eu falo, daqui a um tempo, vai ser só uma história que eu tenho para contar. Mas hoje é a minha história. E essa história tem hora que não me machuca, mas tem hora que me machuca e me machuca muito. E, Ana, o agressor não tem justificativa para um ataque acontecer, mas dentro de ti,
Você consegue alguma resposta para isso? Como é que você responde isso dentro de você? O que poderia ter motivado? Eu acho que é assim, esses jovens, eles estão muito sem limites, né? Então, eu acredito que o agressor, ele já devia ter vindo, porque as entrevistas que eu vi depois que eu li, o depoimento que ele deu na delegacia, é que ele fala que ele já tinha vontade de fazer isso há bastante tempo, que ele estava só esperando uma oportunidade. E a oportunidade tinha surgido numa briga que ele teve com outro aluno dentro da escola. E estava junto com a professora Elizabeth, na aula dela. E ela fala depois, todo mundo fala, Beth, você tomou providência, não sei o quê. Ela fala, tomei, mas só que tem que tomar cuidado com o que vai escrever no relatório, não sei o quê. Aí o pessoal... E ele fala, né, pro delegado depois, Milena, que ele queria... Ele não era visível ao mundo. Que ele, daquele jeito ele ia ser visível, o mundo ia vê-lo, ia conseguir enxergar. Aí eu ainda lembro que eu ainda falei, nossa, mas ele poderia ter aparecido de um outro jeito, né? Pintando um quadro, escrevendo um livro, né? Fazendo uma poesia, não desse jeito. Então, o que me acalenta assim, é saber que as agressões que eu sofri, qualquer uma outra pessoa poderia ter sofrido. Não era comigo, sabe? Eu acho que na hora que ele me dava as facadas, ele estava com raiva do mundo. Não era só de mim, era do mundo. Então, quando mais pessoas ele pudesse machucar, para ele mais vitorioso seria. Então, eu falo, o que me acalenta é isso, é saber que não era de mim. Porque eu não sei se eu teria suporte físico e saúde mental, sabendo, por exemplo, que ele teria me atacado porque ele estava com raiva de mim ou por causa de alguma coisa que eu teria feito para ele, ou então que ele teria feito que eu não teria percebido, né? Então, isso me acalenta um pouco. Então, eu acho que ele estava querendo se aparecer, infelizmente, ele apareceu de um jeito errado, né? Ana, durante esse 1 ano, você teve ajuda, pelo que você contou, esse acolhimento psicológico. Você teve algum ressarcimento de dano? Teve alguma indenização que você conseguiu receber? Não. Indenização nenhuma. Eu entrei com o advogado, né? Estou com o advogado, pedi uma indenização para o Estado. Do Estado mesmo, eu não tive apoio nenhum. Do governador. Até porque é uma escola estadual. Mas eu não tive apoio nenhum. O psiquiatra que eu passo é do CAPS, que é a Prefeitura de São Paulo. O próprio SUS. E que paga, né? A Prefeitura da cidade de São Paulo. E as psicólogas que eu estava passando no comecinho, que eu passei de março até agosto, ou de abril até agosto, também é da Prefeitura de São Paulo, que é pelo AUBS. Então, o Estado ele não me forneceu nada. Nada, nada, nada. Na verdade, Milena, o Estado não me ofereceu um esparadrapo. Durante esse 1 ano, você continuou como professora? Como é que foi a sua vida? Continuei como professora, trabalhei até dia 22 de dezembro. Na Tomásia? No Tomásia Montoro. No Tomásia Montoro. Eu fiquei lá até o dia 22. E para você ver, ó, o mais incrível é que ele deu 3 dias de luto, a gente pagou esses 3 dias e ele deu recesso. Você pagou como esses 3 dias? Em trabalho, porque ele deu luto, mas a gente trabalhou. Você teve que repor. A gente trabalhou, todas as escolas estaduais, o ano passado, fecharam o ano no dia 15 de dezembro. A nossa escola, a gente trabalhou até o dia 22 de dezembro. Por causa do ataque. A gente pagou em julho, a gente voltou uma semana antes de todo mundo e depois ficamos uma semana depois. E sem receber nenhum? A gente, nenhum professor da Escola Tomásia Montoro recebeu nada. Nada, nada. Nenhuma ajuda financeira, nem nada, nem psicológica, nem nada. Todo mundo que precisou, quem encaminhou foi o Uniped, junto com a Corregedoria de Saúde da cidade de São Paulo, que foram encaminhando para as UBSs. Mas o Estado de São Paulo não forneceu, não. Aí ele falou, numa das entrevistas, que ele ia contratar psicólogos, né, para a escola. Ele contratou, mas os psicólogos chegaram na escola no finalzinho de agosto. Uma psicóloga para 10 escolas. Vamos supor que cada escola tem 300 alunos, já tem 3.000 alunos. Como que ela vai dar conta de atender 3.000 alunos? E outra questão que é a obrigação do Estado garantir a segurança dos professores. Você estava trabalhando
Eu estava em horário de trabalho. Não tive. Não tive nada. Tive nada. Nada. É um absurdo falar, mas infelizmente eu não E tive. Ana, você ficou até dezembro, começou esse ano, como é que começou 2024? Aí, dia 22 de dezembro, foi rompido o contrato de todo mundo, que eu sou categoria O, né? A categoria O no estado de São Paulo é que a gente trabalha contratada. Temporário? E o contrato vale por 3 anos. Tá. Então, o meu contrato era de 2019, mas um deputado, como teve a pandemia, ele conseguiu ser renovado por mais 2. Então, eu fiquei até o ano passado. Aí, no dia 22 de dezembro do ano passado, o meu contrato foi rompido. Aí, para voltar dia 15 de fevereiro. Aí, eu tô tentando pegar aula desde o dia 15 de fevereiro. Aí, não consegui. Então, eu tô fevereiro, março, abril, sem receber nada. Não tenho R$1. E agora... Aí você não conseguiu mais trabalho. Não, de fevereiro até ontem, né, que hoje no dia E como é que você estava nesses dias que você não estava a trabalho? Porque não recebia indenização, você estava sem trabalho, né, sem conseguir voltar a ser professora. Como é que você vivia? Vendendo Tupperware, que eu sou uma consultora Tupperware já faz muitos anos. Aí eu tenho uma boa clientela, graças a Deus, e me virei um pouco com bolo de pote, que a minha cunhada faz, aí eu vendo. Então teve que dar o seu jeito para conseguir. O jeitinho brasileiro que a gente chama pra gente se virar. E como é que tá agora? Você disse Então, que ontem, como é que tá a sua vida? Aí ontem eu fui na atribuição, eu consegui pegar aula. Então, a partir de amanhã, dia 18/4, eu vou começar a trabalhar numa escola que é uma PEI também integral, que é das 7 até às 16 horas. Mas aí o Estado, ele não, por exemplo, eu entrei lá amanhã, né? Vou entrar lá amanhã. É uma estadual também? É estadual, é escola estadual. Mas eu não sei quando é que eu vou receber, Milena. Porque o Estado, ele não paga que nem as empresas privadas. Por mês, não é? Não, você entra e você demora um período para você receber. Então, provavelmente E esse período pode ser quando? Ó, eu acredito que a pessoa que é responsável lá, que a gente chama de GOI, ele me parece ser uma pessoa bem ligeira no que ele faz. Confiável. Então, se ele conseguir mandar o meu contrato, por exemplo, até segunda-feira para a diretora, para a diretora e para a diretoria de ensino, eu acredito que eu vá receber o meu salário em junho. E você já vai começar a trabalhar? Amanhã. E só recebe em junho? Eu tenho... Até para orientar as pessoas, a gente está gravando a entrevista em abril, dia 18 de abril. Ela vai começar a dar aula. No dia 19. No dia 19. Provavelmente eu só vá receber esse meu salário só em junho. No 5º dia útil de junho. E como é que você está com isso? É uma nova oportunidade, mas ao mesmo tempo tem uma insegurança. Eu tô assim... Se eu falar para você que eu não tô feliz de voltar a trabalhar, eu estaria mentindo. Eu tô muito feliz porque eu vou voltar a trabalhar. Eu vou voltar a trabalhar naquilo que eu gosto. Mas eu tô com medo. Ansiosa, com medo, porque eu não sei, eu não conheço os alunos da escola. Até porque, como você me contou aqui, na Tomásio, os alunos já conheciam, tinham uma certa empatia, já entendiam traumas que possivelmente você teria. Então você tá com esse medo com relação aos alunos. Eu tô com medo. Por exemplo, assim, eu sempre falo para todo mundo, eu tenho medo de entrar numa sala de aula, por exemplo, para o aluno fazer alguma brincadeira boba. Tipo assim, sabe, fazer um desenho bobo, então ficar atrás da porta, me assustar. Se eu falar que eu não tenho, eu tenho medo. Então é que nem eu falei, eu tô preparada fisicamente, mas psicologicamente eu não sei como é que eu vou ficar, porque até então eu passei abril, maio, junho, julho, os meses decorrente bem, né? Então eu não... Porque eu falo, eu conheço a escola, eu conhecia a escola Tomásio Montoro, eu conhecia os alunos da escola. Né? E também eles passaram por esse trauma. Então, eu acho que a gente construiu uma relação significativa por causa de tudo que passou. Agora eu vou para uma escola diferente, com uma gestão diferente, com outros professores, não sei se mais empáticos ou menos, né? É porque eu falo assim, empatia foi uma palavra muito usada na pandemia, né? Ai, que você precisa ter empatia, empatia. Mas é engraçado, né? Eu não vejo isso nas pessoas da educação. É lógico que para todas as regras tem as suas exceções. Uhum.
Mas eu não vejo. Eu acho que assim, o pessoal que Mas trabalha... você diz as pessoas que ajudam os professores, como esse pessoal eu da não educação? vejo, não vejo. No sistema? O sistema, acho que os próprios professores mesmo, coisa. Porque eu trabalhei lá na Escola Tomás Montoro, nós éramos em 17 professores. Aí, quando aconteceu tudo isso, a Secretaria da Educação conseguiu mandar mais 2 professores para lá. Então, nós ficamos no total de 19. Mas, salvo algumas exceções, a maioria dos professores nunca perguntaram assim como é que... A vice-diretora mesmo, não vou nem dar, vou dar dentro da vice-diretora mesmo. Eu trabalhei praticamente 200 dias letivos. Quando aconteceu isso, não tinha 40 dias de trabalho. 160 dias eu trabalhei na escola. Um dia só ela me perguntou como é que eu estava. Todo dia eu passava, falava bom dia. Nunca me perguntou, Ana, como é que você está hoje e tal. Para você ver, ó, quando aconteceu lá em Sapopemba, foi em outubro, né, do ano passado. No dia 23 de outubro. Então, a gente estava recente acontecido o nosso. Ia fazer 7 meses. Ainda é recente. Era muito recente. No dia que aconteceu lá na escola Sapopemba, eu lembro que a diretora não estava de férias, estava a vice-diretora e a coordenadora. Elas reuniram todo mundo na sala dos professores, mas quando eu cheguei, elas já estavam falando, a gente vai agora para a delegacia, não sei o quê, e aconteceu lá na escola Sapopemba, mas vocês acalmem o aluno, fala que não tem nada demais. Quando elas falaram assim, aconteceu, eu falei, mas aconteceu o quê? Um aluno atirou na outra aluna lá na escola Sapopemba, matou uma aluna e machucou mais 2. Eu fiquei sem chão. Eu chorei o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro. Foi meio que um gatilho, remeteu a tudo que aconteceu. Eu fiquei pensando assim, né? O que leva um aluno a fazer isso com outro aluno? E uma violência tão grande, a gente tinha acabado de passar por uma violência dessa. Né? Aí eu penso assim, graças a Deus que na escola Tomás Montoro foi eu, a professora Rita e a professora Elizabeth. E a professora Jane que levou uma facada de raspão. Então eram 4 adultos e só um aluno que sofreu um golpe de faca de raspão no braço, mesmo assim levou ponto. Então eu fico pensando, nós éramos adultos, está sendo difícil para a gente superar. Imaginou você numa escola, porque a escola Sapopemba, não sei se você conhece, mas ela é imensa. Ela tem um total de 1.800 alunos. Ela é imensa, imensa. Então você imagina como é que eles se sentiram ali, né? Porque a nossa foi arma branca, então você não via barulho. Lá foi tiro. Então, mas aí para você ver, ó, depois que aconteceu na escola Tomás Montoro, eu soube esses dias, agora faz uns 15 dias, que acho que um pai de um aluno lá na escola, ele trabalha na polícia, uma coisa assim, e ele tinha feito uma prevenção com os alunos lá na escola Sapopemba. Ensinar, se acontecesse uma coisa dessa, como é que eles iam evacuar o prédio. Então, eu soube esses dias que a escola, o Sapopemba, no período da manhã, quando aconteceu isso, eles levaram 3 minutos, saíram todo mundo da escola. Quando a polícia chegou na escola, só estava a vítima, a coordenadora e o menino, o agressor. O restante não estava mais ninguém na escola, não tinha mais ninguém na escola. Então, quer dizer, foi uma prevenção que salvou mais vidas, né? Mas é uma coisa que eu falo. Eu acho assim, a escola, para mim, é um lugar seguro. É um lugar onde eu tenho que me sentir segura. E você se sente? Até agora, sim. Nesse momento, até dia 22 de dezembro, eu me senti segura. Agora, como eu vou começar numa escola nova, eu também, ontem eu cheguei lá, eu não senti medo na escola, quando eu fui lá ontem entregar o papel que eu precisava entregar para poder pegar a relação de documentos, né? Mas aí agora vamos ver segunda-feira, né? Porque aí hoje e amanhã é conselho lá, que é o fechamento do bimestre. Aí vamos ver segunda-feira como é que eu vou sentir. Mas eu espero, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Vai dar, vamos. Vou torcer, né? Porque eu preciso trabalhar, né, Milena? Quer dizer, eu não posso, poderia... Não só a necessidade, como ele não tinha o direito de ceifar a sua missão de vida. Isso, ele não tem. Eu não vou deixar isso, eu não posso deixar isso tomar conta de mim. Porque eu tenho que fazer o que eu gosto. Eu poderia mudar de profissão? Lógico que eu poderia. Poderia procurar outra profissão? Poderia. Mas eu não acho justo. Eu estudei tanto, sabe? Eu me formei com 50 anos. Quando eu fiz a faculdade de História, eu fiz 50 anos em dezembro. No dia 15 de janeiro do ano seguinte, eu recebi meu diploma. Por que você decidiu ser professora?
Na verdade, eu sempre gostei muito de história. Era a minha matéria preferida na escola. Tem alguma professora que você lembra lá, que te inspirou? Não, não lembro. Eu lembro só da matéria. Da matéria? Só da matéria. Eu gosto de ler, eu gosto muito de leitura, é um dos meus hobbies. E eu acho que também fascina, não só a mim, mas a maioria da minha geração, a Segunda Grande Guerra, né? Que foi um evento caótico no mundo. E da Segunda Grande Guerra a gente teve a Guerra Fria, as ditaduras, né? E sou da época que a ditadura no Brasil durou 21 anos, e quando estava voltando, em 1985, eu era uma jovem de 21 anos. Então, eu lembro do comício na Praça da Sé. E eu sempre gostei muito de história, de museu. Então, o meu sonho mesmo era ser historiadora dentro de um museu. Mas no nosso país, depois de uma certa idade, você não pode exercer certas profissões. Então, para você trabalhar no museu, você tinha que ter o curso de inglês perfeito, falar fluentemente o inglês, e uma certa idade para trabalhar. Mas aí eu fui fazer estágio, né? Quando eu estava na faculdade, o estágio era obrigatório. E eu fui fazer. E eu fui muito bem acolhida na escola. E você vê, olha que incrível. Foi em uma sala de aula, então? Eu fui muito acolhida na escola onde o aluno que me agrediu que veio para a Escola Tomás Montoro, que era do José Roberto Pacheco, no Tabuão. Foi lá que eu fiz o meu estágio. Então, quando eu cheguei lá, a diretora de lá, a dona Natália, ela me recebeu muito bem. Os professores lá, eu lembro que era a professora Adriana, a professora Daniela, o professor Rodrigo, a coordenadora, era maravilhosa, a Meire. Era uma coordenadora, assim, tudo que você pedia, falasse com ela de ler, ela entendia. Então, os 3 meses que eu fiquei lá de estagiária, eu fui muito bem recebida. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Então, eu me realizei como pessoa de ter um diploma, né, aos 50 anos, que para mim era uma questão de afortunada. Eu falei, nossa, eu fui muito afortunada. E depois me descobri na profissão de professora. Então, eu não vou deixar o que eu sofri, atentado que ele quis fazer, acabar. Eu posso mudar de profissão, mas não por ele. Sabe? Mas eu acredito que eu consiga ficar até eu me aposentar. E nós queremos isso também. Vamos, se Deus quiser. Eu acho que a gente vai ter sim. Então, Ana, você como professora de história, veio aqui contar um pouquinho da sua história, você que estava acostumada a contar a história de outras pessoas. Infelizmente foi um capítulo triste da sua história, mas ela não acabou. Tem novas páginas para serem escritas. E eu vou escrevê-las muito bem. Eu já estou junto com o pessoal, com uma filha da professora Elizabeth, né, a Fernanda, e com o apoio da doutora Elaine Alves, que é a responsável pelo grupo Uniped, a gente vai estar fundando uma associação. Olha. A gente está fundando uma associação. A nossa associação ela vai conter principalmente a prevenção e depois, Deus me livre e guarde, se voltar a acontecer de novo, o apoio para a vítima, o apoio que eu não tive. Olha, quando vocês fizerem isso, me contem que a gente vai divulgar aqui, que é muito importante. Tá. Muito importante. Então, depois a gente pode combinar, Milena, de você pegar o telefone da filha da professora Fernanda. Com certeza. A professora Beth, que é a Fernanda, para você convidá-la para vir, porque ela também tem uma história legal e ela vai ser a nossa presidente da nossa associação. Nossa, eu vou torcer para essa associação acontecer vai. E vamos divulgar aqui também, com certeza. Isso, porque a gente precisa, né? Porque eu falei, a gente precisa... esses dias eu vi, por exemplo, sexta-feira passada, uma das professoras que trabalhava comigo, ela está trabalhando agora na Zona Norte. E ela me ligou, fazia tempo que ela não me ligava, sexta-feira, falando, oi, Ana, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem, graças a Deus, e você, Sara? Hoje eu tive uma crise de ansiedade na escola. Aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Aí ela falou, um aluno pulou o muro da escola e ameaçou um professor. Eu falei, aí eu já estava sentada, com a minha perna tremeu, coisa... Aí eu falei, mas como é que você tá? Ela falou, eu tive uma crise, mas agora estou mais calma e tal. Aí eu falei, mas e o aluno? Ele, acho que ele queria vender alguma coisa ou receber alguma coisa de algum aluno, mas não estava armado, não estava nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, tal. Aí, uma frase que me incomodou muito dela falar foi assim, mas a gente tem que se acostumar com isso. Aí eu peguei e falei para ela, você me desculpa, Sara, mas eu não tenho que me acostumar com isso.
não tenho, não vou me acostumar com isso. A escola não é lugar para isso. A escola é onde eu tenho que me sentir acolhida e o aluno que está lá se sentir acolhido para ele se tornar um cidadão melhor. Eu não posso deixar o medo, esses disparates que estão acontecendo nas escolas acontecer. Então, eu acho que a nossa associação ela vai vir para isso, para ajudar a prevenção, né? Dar palestra na escola, acabar com o tal do bullying, né? Que eu falo que hoje em dia qualquer coisinha é bullying, é sofrimento, é esses meninos que ainda não se decidiram na homossexualidade, na sexualidade deles, né? No gênero, as meninas que são muito, não sabe que quer namorar, se quer ficar, se quer, então essas coisas todas. E na escola é onde tudo isso Se acontece, educa, né? até uma educação sexual, uma prevenção a tudo. Eu acho que ataques. isso o governo podia, sabe, tentar fazer melhor. Eu acho que, eu não sei se você sabe, mas é lei federal, né? Só que não foi implantada em nenhuma escola. Mas a escola, ela tem a obrigação de ter um psicólogo e um assistente social. Ele falou, mas que nem eu falei lá no meio da entrevista, um psicólogo para 10 escolas não vai melhorar. Tem que ser um psicólogo em cada escola. Agora, engraçado, vamos colocar detector de metal. Não vai resolver. O que vai resolver é a prevenção. É você descobrir, por exemplo, que você está chateada hoje. Por que você está tão chateada? O que aconteceu? Na minha casa, briguei com a minha mãe, briguei com meu pai. Então, a gente precisa ter aquela rede de apoio. Porque nós, professores, além da gente ensinar as disciplinas curriculares, a gente acolhe muito. E eu vou falar para você, tem professor que é porreta, conhece, conversa bastante. Eu não sou assim, esse tipo de coisa. Eu converso com meus alunos, troco ideia, tudo, mas eu não sou muito assim de ficar, sabe? Eu sei quando o aluno está triste, eu sei quando ele está com algum problema, mas eu sou muito eu não gosto de ficar... Até porque a sua profissão é como professora, você não tem a obrigação de ser uma psicóloga Isso. também. E nem tenho capacidade disso, né? Aí eu já não tinha antes. Imagina agora. Né? Então, eu falo assim, o que eu posso falar para os meus alunos é assim, sintam-se confortáveis. Não se sentiu bem? Desce e conversa. A diretora, a coordenação, a coordenação, ela tem a obrigação de registrar o seu relato e depois te encaminhar. Porque é isso a função de uma escola. Se vê se o aluno não está bem, encaminhar ele para uma AMA, para um SUS, ligar para o pai, para a mãe, né? Porque, não sei se você acompanhou a escola do menino a história do menino que nos atacou, ele veio de uma outra escola onde ele já estava tendo problemas. O pai e a mãe tinham sido convidados para levá-lo no CAPS, mas o que o pai e a mãe resolveu fazer? A gente muda de escola. Mas o problema não resolveu. O problema não muda, o problema foi junto. E tanto que foi junto que na primeira leva que ele teve, ele machucou as pessoas. Então, eu não sei como por exemplo, como essa família vive, né? Esses dias, o meu psicanalista perguntou, você não tem vontade de conhecê-los? Eu falei, não. Ele falou, mas você deveria ter para perguntar. Eu falei, não, vou perguntar o quê para a mãe dessa criança? Vou falar para ela, se a senhora tivesse cuidado melhor do seu filho, ele não teria feito o que ele fez? Não. Eu acho que... Aí eu ainda não estou preparada para isso. Pode ser que daqui uma semana, um mês, um ano, eu mude de ideia. Mas aí, será que a mãe do menino vai querer me receber? Porque... eu falo para todo mundo, menina, o que me acalenta é continuar morando na cidade de São Paulo, que eu gosto muito, não pretendo me mudar daqui de São Paulo, é saber que ele ainda está retido, que ele está, vamos usar a palavra preso, né? Mas eu fico pensando, ele vai fazer 18 anos. Você tem esse medo? Engraçado, né? Eu não tinha esse medo dele coisar. Porque eu falo, eu vou ser sincera com você, menina, eu acho que ele nem lembra do meu rosto. Porque ele estava com tanta raiva no dia que ele estava atacando, machucando as pessoas, que eu acho que ele não consegue lembrar do meu rosto. Mas eu acho assim, para mim, por exemplo, para a professora Rita, que você já teve a oportunidade de conversar com ela, acho que o que acalenta a gente é saber que ele está preso. Porque como que a gente vai viver, por exemplo, a gente não sabe se ele sair de lá, se ele vai fazer de novo. Será que ele está tendo tratamento psicológico lá dentro? Porque o que o delegado falou para mim na época, que eu fui lá fazer meu depoimento, o delegado falou que ele era, não sei se é essa a palavra psicopata, mas o delegado falou que
pelo que ele deduziu dele, conversando e tudo, ele é um ser humano que ele não pode viver em sociedade. Que realmente precisa de um acompanhamento Isso, psicológico, precisa. psiquiátrico. Será que o governo está dando? Porque isso é obrigação do governo. Se ele não deu para mim, que, entre aspas, sou funcionária do Estado, será que ele está dando para o aluno, para a criança, para o menino? Eu espero que sim, né? Nós esperamos que sim. Eu espero que sim, nós esperamos Ana, que sim. O seu relato é muito forte, você é uma pessoa potente, guerreira. Muito obrigada. E eu te agradeço muito por estar aqui e conversar com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o final. Deixamos aqui os nossos contatos para você também contar a sua história. Tenham todos um bom dia e caso a gente não se vê, boa tarde e boa noite.